E hoje o nosso primeiro convidado do nosso quadro Entrevistando Empresários e Empreendedores é o Fábio Nascimento. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo jóia. Cara, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sua história, sobre os desafios, sobre a questão da própria engenharia, Sim, né? sem dúvida. E essa conversa é uma conversa descontraída, isso aqui não é um podcast, isso aqui é pra gente, é um bate-bola mesmo, é um bate-papo bem confortável e tranquilo. Como iniciou a sua trajetória? Por onde você foi caminhando para chegar até o empreendedorismo? Fala um pouquinho para mim. Bom, desde pequeno, desde criança, na verdade, eu já tinha esse meio lado empreendedor, né? Tudo que eu pegava, assim, um exemplo, eu tinha um notebook, eu sempre quis revender e comprar outro com Sim. preço menor. Isso fazia com qualquer coisa. Eu gostava muito de ir na pipa quando era criança. Eu pegava pipa, vendia, aí pegava dinheiro e fazia as pipas do jeito que eu queria, com aquelas artes Sim, que eu desenhava e eu gostava de fazer. sim, Alguns eu vendia, pegava dinheiro para fazer mais pipa. Outra coisa também, eu vendia aqueles memory card do PlayStation 2, sim, não sei se você lembra. sim, eu Eu tinha. sempre fui nesse modelo, né? Eu comprava barato para vender mais caro, ficava com dinheirinho para comprar outras coisas e desde sempre foi assim. Só que eu não entendia que isso era empreendedorismo antigamente, né? Assim, como eu era muito pequeno, eu não entendia isso. E não tinha muito essa cultura ainda de empreender, né? Exatamente. A gente não tinha Exatamente. essa cultura. E depois disso, você foi. Quando você estava na época do colégio, você já pensava nisso, empreender? Por mais que você tivesse esse teu sangue no empreendedorismo, nas vendas, tu pensava em ter um negócio ou não? Porque Eu tu foi para a sempre, faculdade. exatamente, sempre pensei em ter um negócio, mas eu pensava, isso é só para os ricos, isso é só para pessoas que têm condições, isso Uhum. aí não é para mim. É o que a gente sempre pensa, né? Que é sempre para os outros, mas não é para a gente. Até que eu fui verificando alguns amigos que estavam fazendo alguma coisa, abri uma loja e tal, via que dava certo, um pouquinho bacana. Então isso é para todo mundo. Sim. Todo mundo que se permitir pode conseguir. Mas comecei a faculdade, né? Sempre pensei em ter uma empresa de engenharia quando eu comecei a faculdade. Eu, Fizesse caramba, faculdade de engenharia de quê? engenharia. Comecei fazendo engenharia de produção, só que até os 4 primeiros períodos as engenharias são tudo junto, né? Sim. Só que depois eu migrei para controle de automação. Por quê? A gente sempre tem que pensar à frente, né? Naquela hora que eu estava fazendo engenharia, estava muito em alta engenharia civil, engenharia química estava em alta. Mas o que estaria bombando daqui a 5 anos? Aí foi que a gente fez um estudo tal, e vi que controle e automação estaria bombando em 5, 6 anos. Não aconteceu em 5, 6 anos porque veio a pandemia, daí as coisas ficaram um pouco mais lentas e tal. Porque durante a pandemia você ainda estava na faculdade, certo? Exatamente. Sim. Só que daí não explodiu em 5, 6 anos a automação no Brasil, né? Na Europa é muito forte, já era muito forte, mas no Brasil ainda não tinha dado por conta da pandemia, né? Mas agora está entrando muito forte, as indústrias cada vez mais estão se especializando, colocando automação, porque só tem a ganhar, né? Aumento de produtividade e afins. E daí eu comecei a, na época, fazer isso pensando no futuro. Comecei a faculdade, terminei, já estava esse ramo de controle e automação já estava crescendo bastante, várias empresas de automação, bastante. Comecei o emprego na automação, acho que eu ainda nem tinha acabado a Uhum. faculdade ainda. Foi uma empresa que me ajudou bastante, me deu aquele conhecimento, né? Só que quando eu olhava para todas as empresas, caramba, esses caras fazem isso, ele escala. Em qualquer empresa eu pensava isso. Aquele cara que tem uma loja de tal coisa, se ele fizer isso, ele mudar isso, ele escala. Eu sempre tive essa visão, sabe? Que é uma visão que nem todo mundo tem, sabe? A galera fica muito no macro, olhando para frente, mas esquece de olhar ao redor, né? A visão 2D que a gente fala, né? Daí, como eu sempre fui assim de expandir, eu sempre tive essa visão, foi aí que despertou olhares de outras pessoas. Um exemplo, eu encontrei meus dois sócios, que é o Kennedy e o Álvaro. Também tinha esse conhecimento de, caramba, querer crescer, porque existem 3 pilares para a pessoa ser bem-sucedida. 3 pilares que é capacidade todo mundo tem. Alguns em pouco tempo, outros em muito tempo, mas todo mundo tem capacidade. Você concorda? Sim. A Outra coisa, diferença da capacidade é que muitas pessoas têm a capacidade
mas não tem a força de vontade de colocar em prática. É o segundo pilar, disposição. Sim, Que disposição já destoa muita gente. Todo mundo tem capacidade, mas nem todo mundo tem disposição. sim. E o terceiro pilar é se permitir. O que é se permitir, Fábio? É você, cara, eu posso alcançar os primeiros lugares. Se eu me der essa oportunidade, eu consigo crescer, eu consigo expandir meu negócio, abrir um negócio, expandir ele. Ou seja, já na disposição, muita gente Sim. já destoa, né? E não se permitir, nem todo mundo se permite. Tem gente que tem conhecimento, disposição, mas não se permite. Tá errado? Não tá errado. Um exemplo, você tem uma empresa, você ganha muito bem, paga suas contas, sobra dinheiro para você e sua família, tomar sua cervejinha no final de semana com seus amigos. Isso não tá errado, o cara é feliz. Tá entendendo? Mas se você se der a oportunidade de se permitir, cara, eu posso ir além. Aí você alcança lugares inimagináveis. Cara, é muito isso. Quando eu comecei a empreender, eu tô indo para os meus 26 anos. Mês que vem eu completo 26 anos. E quando eu comecei a empreender, eu tava com 18, né? E por mais que não tenha tanto tempo assim, pô, a gente tá falando de basicamente 8 anos. Sem dúvida. Aí a gente tá falando de 8 anos. Mas era muito diferente. As pessoas não tinham muito essa cultura ainda aqui no Brasil, né? Por exemplo, o que se popularizou muito foi o marketing digital. Todo mundo quer empreender no digital, todo mundo Sem quer trabalhar dúvida. com o digital, achando que vai ficar rico da noite para o dia. Mas, por exemplo, isso ainda estava iniciando. Então, quando eu comecei a empreender, existiam muitos preconceitos ainda. Sem dúvida. Poxa, tu vai vender, tu vai ser um vendedor, tu, tu vai estar se arriscando, Muita gente dizendo que não vai dar certo. que não vai dar certo, porque ainda tinha muito essa cultura de o vendedor, ele não ganha dinheiro. E hoje em dia mudou completamente, porque hoje em dia toda profissão vende algo. E as pessoas Exatamente. começaram a entender isso. Seja produto ou serviço, Um né? produto ou serviço, o que é que um advogado faz? Ele está vendendo o serviço dele. Exatamente. O que é que um médico faz? Ele está vendendo o serviço dele. Ah, mas ele trabalha em um hospital. Tá, mas ele está vendendo o serviço dele para um hospital. Exatamente. Tá Para uma vendo? empresa privada ali. Tempo e conhecimento, né? Tempo e conhecimento. Então hoje todo tipo de profissional vende. Por exemplo, você é uma pessoa formada que tem o seu próprio negócio, que tem a sua empresa, que tem os seus sócios. E as pessoas tinham muito preconceito, eu confesso que até eu tinha antigamente de, se eu vou empreender, eu não preciso de uma faculdade. Exatamente. Porque naquela época a gente acreditava que não, faculdade e empreendedorismo são duas coisas distintas. Mas claro que não é. A faculdade, ela vai agregar o conhecimento, Sem onde dúvida. quando você for empreender, você vai conseguir colocar aquilo em prática. Exatamente. Você não precisa ter uma faculdade para se tornar bem-sucedido. Não, não é isso. Não é só esse caminho. Mas a faculdade, ela vai te ajudar. Não Ela vai existe trazer uma um receita plus. de bolo, né? Não existe, cara. Não existe. Existem muitas pessoas que são muito bem-sucedidas com faculdade, existem muitas pessoas que são bem-sucedidas sem faculdade, mas eu acredito que a união dos dois é algo muito inteligente. Exatamente. É algo muito inteligente. E eu não tinha esse pensamento, mas é aquilo, a gente vai evoluindo, a nossa mente vai mudando e a gente vai percebendo as coisas. E cara, dentro dessa sua trajetória, qual foi o teu maior desafio? Cara, o maior desafio é começar. Cara, a pessoa pensa, caramba, é muito difícil tal coisa, mas eu acho, na minha opinião, que o maior desafio é começar alguma coisa. Depois você passa muito tempo pensando como seria, o que vai dar errado, como eu posso fazer para começar. Enquanto houver segunda-feira, a gente começa, né? Tu é um cara que procrastina muito? Eu procrastinava bastante, ficava pensando muito, não vai dar certo, vai dar certo, mas se der certo, como é que eu continuo? Eu era bastante desse jeito. Só que daí eu pensei, cara, primeiro eu preciso começar. Depois de começar eu vejo se o destino é para A, B, C, a gente vai contornando. Mas começar é o passo para mim mais difícil. Sim. Antes de você empreender e começar a, de fato, trabalhar na sua área de atuação, você já teve outras coisas também? Esquece vender o que você falou no começo, mas você fez alguma outra coisa? Já tentei, já tive loja de roupas, já há muito tempo, acho que eu tinha 18 anos, quando eu tive a loja de roupas. Deu muito certo no começo, só que eu não tinha muita experiência, não sabia como escalar, não sabia fazer um marketing legal, não sabia qual o preço que eu deveria revender, para ter margem, tributos, é muita coisa. No Brasil é bastante complicado. Empreender no Brasil é complicado. E daí não deu tanto certo. Algum tempo depois, acho que 2 anos depois,
eu tive 2 lojas no formato dropshipping de eletrônicos. E daí, Explica, por favor, para o público o que é o dropship. dropshipping é basicamente você ter uma loja sem estoque. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma loja de produtos eletrônicos, eu não tenho nada de estoque. Mas eu tenho um parceiro meu, que é fábrica, ele, em vez de me vender e eu vender para tal pessoa, a pessoa compra para mim, eu assumo total responsabilidade sobre o produto, vou no meu parceiro que tem fábrica e ele envia diretamente para o cliente. Se o produto vier com defeito, de fabricação ou não chegar, a responsabilidade é minha, mas eu não tenho esse produto em estoque. É basicamente isso. Mas para ter uma loja de dropshipping você tem que ter um parceiro muito bom, com os melhores preços, com os melhores produtos, porque o que a gente vendia na minha loja era qualidade. Sim. O preço era um pouquinho acima da média, mas assegurava que era um produto bacana, Que ia chegar livre na de casa da defeito pessoa. e queria chegar na casa da pessoa sem um tempo determinado, sem mais burocracia. Isso basicamente era dropshipping. Aí você pode fazer dropshipping com qualquer coisa. Sim. Na minha loja era produção eletrônica, então você pode fazer isso com roupas, com eletrodomésticos Sim. e afins. Daí eu passei um bom tempo com essa loja, aí fechei e abri uma outra loja no mesmo ramo de eletrônicos, que eu vendia mais smartwatches, né? Sim. Era o know-how da loja. Sim. Passei um bom tempo também, consegui escalar, só que acabou não dando certo. Ah, Fábio, mas você abriu 3 coisas e nada deu certo. Você ganhou com isso, conhecimento. E uma coisa que as pessoas têm muito, e que eu tinha isso no começo, é que quando a gente começa um negócio, a gente acha que aquele negócio vai ser o negócio da nossa vida. Que a Exatamente. gente vai ficar milionário, que a gente vai ficar... Acabou de cair uma árvore aqui, mas é que o pessoal tá agitando a árvore. Mas voltando, a gente acha que o primeiro negócio vai ser o que vai nos tornar bem-sucedido. Exatamente. Acontece, mas são casos esporádicos. É muito difícil você acertar na primeira porque você ainda não tem um amadurecimento, você ainda não entende muito sobre os processos e você vai errar. Mas por que os seus primeiros negócios não deram certo? Tu tem mais ou menos em mente o motivo? São N fatores, né? Um é que eu não tinha tanto conhecimento assim sobre gestão. Eu poderia ser o melhor vendedor, minha loja faturar bem, os produtos serem legais, mas se eu não tiver uma gestão boa, aquilo não acontece. Se você não tiver os números na mão, aquilo não acontece. Acontece muitas vezes na cabeça do empreendedor, ele vê o dinheiro entrando, tá entrando muito dinheiro, mas à medida que o dinheiro vai entrando, você também vai gastando. E as responsabilidades vão aumentando. E as responsabilidades vão aumentando, fazendo ou que você fique no 0 a 0 ou no prejuízo. Sim. Mas ele pensa, mas eu estou vendendo bem, mas eu estou faturando bem. Mas tem algum problema aí, você não tem os números na mão. Talvez você não esteja com o melhor preço, não esteja verificando todos os tributos, a melhor maneira do seu marketing. Você está vendendo bem, mas você não tem o número na mão. Que acaba, ao invés de você escalonar, você regride. Sim. E daí eu tive o problema, acho que o negócio que mais deu certo para mim foi o último dropshipping. Acabou não dando certo porque eu queria mais margem de lucro com a mesma qualidade de produto. Só que como é que consegue mais margem? Como posso conseguir mais margem sem aumentar o preço do produto? Sim. Porque querendo ou não, o cliente já sabe o seu preço, já sabe a qualidade. Como é que de uma hora para outra você aumenta? E ele pode até estranhar. Estranha, com certeza Sim. estranha. Tem até um cálculo que você bota. Você aumenta R$1 no seu produto, você perde X clientes. Sim. Aí tem que verificar se vale a pena, né? Sim. Enfim. Mas aí o que eu tive a ideia, caramba, eu preciso imputar os meus custos. Se o produto é X, eu tenho que encontrar outro produto que seja menos que X para vender no mesmo preço. Foi aí que eu pesquisei vários fornecedores, fábrica também. Achei um que o preço era legal, menor que o outro. Só que eu ainda não tinha tanto essa conversa que eu tinha com o outro, né? Não tinha esse conhecimento sobre ele. Foi aí que os produtos vieram sem a mesma qualidade. E daí, como a responsabilidade do produto é minha, eu precisava reembolsar ou dar outro aparelho para outra pessoa. E foi assim que vários produtos vieram com defeito e eu acabei fechando a empresa. Mas, Fábio, isso foi horrível. Você, mesmo com tudo isso acontecendo, você acha que foi legal? O conhecimento que eu adquiri foi excelente. Excelente. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos.
Hoje em dia eu pesquiso muito sobre empresas que deram certo ou que não deram certo. Eu pesquiso ainda mais é que não deram certo, Sim, para eu aprender com os erros dos outros e não replicar na minha. sim, É o que muita gente não sabe. A pessoa pensa que a gente precisa errar para aprender, mas a gente também precisa aprender com os erros dos outros. 100%. Tá Isso entendendo? até encurta o nosso processo ali, Exatamente. né? E uma das últimas perguntas que eu quero lançar aqui pra você, não é a última, mas é uma das. Você sempre teve condições? Você sempre foi uma pessoa bem-sucedida? Não, Porque as pessoas acham isso. A pessoa vê você hoje aqui, vê que você tem sua empresa, tudo, e já pensa, pô, essa pessoa sempre teve condições. na verdade não é bem assim, tá? Antigamente, quando eu era criança, a gente era muito pobre. A gente morava numa comunidade que se chama Nova Descoberta. O bairro praticamente ali que se chama Bad Boy, tem a favela Sim. da Bad Boy ali. Onde as coisas não eram tão boas, mas meu pai antigamente ele tinha certeza que queria vencer na vida. Foi aí que ele estudava bastante, trabalhava bastante. 4h30 da manhã ele pegava a Kombi dele para... antigamente tinha, né? Hoje em dia são os micro-ônibus e Sim, tal, mas sim, antigamente tinha bastante esse negócio de tráfego de Kombi, né? sim, 4h30 da manhã, para cima e para baixo com a Kombi para trazer coisas para dentro de casa, todo endividado. Mas as dívidas dele não era para comprar roupa, não era para comprar perfume, não era para comprar sapato. As dívidas dele eram farmácia e mercadinho. Por quê? Para trazer remédio e trazer comida para casa. As dívidas dele eram essas. Trabalhou bastante, estudou bastante. E quando a pessoa trabalha bastante, estuda bastante e é honesta, as coisas começam a aparecer. sim, 100%. É mais difícil, Fábio. É muito mais difícil você ser honesto nesse país. Mas quando você é honesto e firme, as coisas começam a acontecer. Daí ele começou em um emprego, aí se destacava bastante, porque trabalhava bem, era honesto e nunca parava de estudar. Aí outras empresas queriam ele, e assim foi fazendo e tal, até que ele entrou numa empresa de terceirização, na qual ele se destacava, virou executivo. E depois de um tempo ele tinha tanto know-how, os clientes gostavam tanto dele, que ele acabou criando a empresa dele. Daí a situação começou a melhorar mais, mas antigamente as coisas eram bem difíceis. Alguns dias até não tinha basicamente o que comer, Uhum. ou era muito pouco. Eu lembro na casa do meu avô que meu avô teve muitos filhos. A gente ia para a casa dele e a comida era um pratinho de cuscuz, aqueles caícos. Não sei se sabe o que é Sei. caíco, aqueles peixinhos. Sim, Era 3 caícos com um prato de cada um. O miojo, lá não tinha micro-ondas. A gente colocava o miojo no prato com água e ficava esperando 1 hora, 2 horas até o macarrão ficar mole. sim, Porque não tinha micro-ondas, Sim. não tinha fogão também. Era basicamente isso a nossa vida, mas graças a Deus é diferente. é aquilo, né? Quando você acredita e quando você não desiste, as coisas começam a acontecer, Sem ver. né? Você não precisa... Parece até meio clichê isso, mas você não precisa escutar muitas vezes o que as outras pessoas vão dizer pra você. Porque imagina, quantas pessoas tentaram desmotivar o teu pai, quantas pessoas tentaram fazer ele desacreditar, vocês em si desacreditar. E quantas vezes passou na cabeça de vocês de, caramba, será que eu sempre vou viver essa vida? Será que sempre vai ser assim? Qual é o momento que isso vai mudar? Sem dúvida. Mas quando você trabalha, quando você se esforça, quando você vai no caminho certo, não se corrompe, as coisas acontecem. E Sem Fábio, dúvida. para quem deseja empreender hoje, qual seria a tua dica final? Bom, se permita, como eu já falei aqui, o primeiro passo, começar, é o mais difícil. Mas se você tiver algo em mente, esse produto aqui até é comercialização própria, né? Eu faço crochê, eu faço várias peças de crochê muito boas, eu acho que eu consigo fazer uma loja disso aqui. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Será que não vai dar certo? Será que vai dar certo? Comece. Comece. À medida que você vai começando, você vai pegando mais expertises, mais conhecimentos. Vendedor, tem pessoas que nascem vendedor e tem pessoas que aprendem a ser vendedor. Você aprende a ser vendedor ou até pode ter nascido sendo vendedor. Cara, eu acredito que eu aprendi a ser. Até os meus 18 anos, eu não imaginava em vender, eu não imaginava em empreender. Eu imaginava em ser engenheiro. Eu fiz faculdade de engenharia. Mas virou a chavinha. E eu fui treinando, até me tornar bom naquilo. É aquilo. Né? Você é bom no que você faz repetidas vezes. Exatamente. Ele faz parecer fácil, mas ele faz isso há muito tempo. É. É basicamente isso.
E no meu ramo industrial é um ramo que é bastante preconceituoso. As indústrias veem, as empresas pequenas, essa empresa é pequena, será que eles entregam? Essa empresa é pernambucana, será que eles entregam? É bastante preconceituoso, a gente bate na porta 1, 2, 3, 10 vezes querendo uma oportunidade. E quando a gente pega essa oportunidade, a gente não larga mais. Tá? E no industrial, o que vocês têm de diferencial das outras empresas? As outras empresas não entregam um trabalho bacana? Entregam. Todas elas entregam um trabalho técnico muito show de bola. Mas o que eles não entregam é comprometimento. Eles começam num ritmo muito acelerado, mas depois esse ritmo vai... Depois que conquista o cliente... Conquistou, vai diminuindo esse Sim. ritmo deles. Que não é o que acontece da Renault Industrial. A gente procura sempre estar colado no cliente, entregando até mais do que deveria. Porque às vezes o cliente não sabe do que precisa. Sim. E vocês vão direcionando. Exatamente, a gente vai direcionando. Ó, se tu fizer isso daqui, tu vai aumentar X% na tua produtividade. Ele, sério? Sério? Vamos fazer um teste? Faz um teste. Caramba, Fábio, realmente aumentou X% da produtividade. Para quem não sabe, mais produtividade na indústria é mais dinheiro. Quanto mais eles produzirem, é Sim. mais dinheiro. Ou seja, a fábrica não pode parar, é 24 horas funcionando, que é outro know-how da gente, que é assistência 24 horas. Imagina que tu tem uma fábrica que tu fabrica 2 milhões de reais por dia. Imagina se tu passa meio dia sem produzir. Nossa, é um prejuízo enorme. Vai Gigantesco. um bilhão, né? Então, é aí que a gente tá. Sua fábrica pode parar de 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, seja qual hora que for. A Renault Industrial tem profissionais prontos para atender e manter sua fábrica funcionando 24 horas. Outras empresas têm isso? Tem isso. Não a pronta Entrega ali, né? prontidão quanto a Renault Industrial, que é qualquer hora de fato. Tem empresas que é com dia útil, meio-dia, espera amanhecer, tá entendendo? Que é aí que a gente se difere também. Mas esse ramo industrial, ele é muito preconceituoso, mas quando você entra e faz um ótimo trabalho, ele não te larga. Sim. Ele não te larga. E é aquilo, não é vender só uma vez, é você fidelizar o cliente, Exatamente. tá? É muito mais fácil você vender para o cliente que você já tem do que você conquistar um novo. Exatamente. Então, conseguir um cliente, valoriza, velho, porque é ele que paga o teu salário, ele que coloca o dinheiro no bolso, né, velho? Exatamente isso. Então é isso, Fábio. Obrigado pela conversa. Foi Eu que massa. agradeço. E tamo junto, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora.